seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Pedro e Paulo são chamados pilares, porque sobre eles Jesus construiu a sua igreja. Hoje, o Papa continua a missão de Pedro e Paulo, confirmando na fé os seguidores de Jesus e evangelizando todos os povos da terra. Rezemos pelo nosso Papa Francisco, para que Deus esteja sempre ao seu lado, com sua força e sua paz. Com grande alegria, convido a todos a iniciarmos a celebração de Santa Cruz. Toda a igreja unida celebra a vitória da salva do poder. Declamada com medo e total, e seguiram a Cristo poder. Obrigado toda a terra, os prodígios do Senhor, reúne seu povo para o culto do louvor. Toda a igreja unida celebra a vitória pascal do poder. Declamada com medo e total, e seguiram a Cristo poder. Bendizendo o voto pelo pela fé que proteção, essa fé é a nossa vida, a igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do poder. Emanada com medo e contável, e seguiram a Cristo poder. Bendizendo o batizado pelo empenho da missão, com seu zelo do Evangelho levando a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do poder. Emanada com medo e contável, e seguiram a Cristo poder. Alegrai-vos neste dia, pro martírio iluminar, o triunfo deste santo nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do poder. Emanada com medo e contável, e seguiram a Cristo poder. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reúne seu povo amado para o tempo do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do poder. Emanada com medo e contável, e seguiram a Cristo poder. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, solenidade de Pedro e Paulo, que se torna hoje também dia de Francisco,
Francisco é sucessor de Pedro. Então, a igreja celebra hoje dia do Papa. Nós vamos entrar nos quadros. Primeiro, Francisco está ocupando a cadeira de Pedro. Depois, Pedro e Paulo. Vamos acolher. E a última música do canto final. Senhor e pedir perdão que, como igreja, no católico apostólico romano, nós falamos mal de nós mesmos. O pecado contra a igreja é pecado de cada um de nós quando não vivemos, não professamos a verdadeira fé dessa igreja. Pensamos por aqui.
Pai cheio de amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nós estamos celebrando o mês de falecimento Cícero Rodrigues de Assis. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo o ensinamento desses apóstolos e nos dê as premissas da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Deus, vem em socorro de Pedro, como vem em socorro da Igreja, para não ficar prisioneira de estruturas humanas, mas se disponha a combater o bom combate da fé, como Paulo, testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor e nosso Deus. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro
acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor.
da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da partida, de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo
que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se voltarmos ao Evangelho da semana passada, as palavras paralelas com as de hoje, o próprio Jesus Cristo fazendo a enquete que eu perguntava para vocês, que dizem de Jesus por aí, aqui no bairro Santo Antônio, no Cavale, Alveira Centro, outros lugares aí, que era a pergunta que o Senhor fazia para nós na semana passada. Que dizem de mim? Depois ele perguntava direto: quem sou eu para você? Então hoje na solenidade de São Pedro e São Paulo, no dia do Papa, essa palavra volta de novo para nós. Por que essa coincidência de 2 domingos consecutivos fazendo a mesma pergunta para nós? Isso para nos solidificar exatamente na nossa fé e verificar se estamos de fato não só falando de Deus, mas falando com Ele, experimentando a Ele. Que a palavra de Paulo possa se realizar em nós hoje, no nosso bairro. Se todos ouviram a palavra foi pregada, foi anunciada para todos, chegou a todos a palavra do Senhor. Se a gente fazer uma pequena análise, olhar no nosso bairro, na cidade, muitos não conhecem Jesus ainda. A palavra não foi divulgada para todos ainda. Muitos não conhecem verdadeiramente esse Senhor. Então, nós temos a missão muito séria de levar a palavra do Senhor às pessoas. Principalmente nesse ano que estamos no ano da fé e com o Papa novo. E não precisamos ter medo que nós possamos rezar com o apóstolo Paulo esse salmo de hoje, e o apóstolo Pedro também, essa salmo de hoje, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Não sejamos cristãos medrosos, covardes, ter medo de falar de Deus, ter vergonha de testemunhar Jesus Cristo. Porque a escolha que Deus fez, tirar o cardeal lá da Argentina e fazer Papa da nossa igreja. Ele mesmo dizia: o Senhor me tirou de tão longe para estar aqui. E mostra que é a história que Deus faz quando de verdade o Bento XVI, já fragilizado pela idade, pela saúde, ele, algo que é inédito também na igreja, segunda vez que acontece, de um Papa renunciar. Ele pensou: não dá mais para conduzir a igreja do século XXI. Ele renuncia o seu papado para que o outro pudesse assumir. Dia 14 de março, Deus elege o Papa, uma ordem antiquíssima na igreja, que é os jesuítas. E Santo Inácio de Loyola, que é fundador dos jesuítas. E nunca, não sei quantos anos tem jesuítas, mas nunca teve um Papa na ordem deles. E Deus escolhe ele. E nunca também teve Papa com o nome Francisco, porque o franciscano que estava no dia do conclave, ele já se vendo eleito, ele disse: qual é o meu nome? Como eu escolhi? Então Cláudio Nunes disse: Francisco. E ele está revestido exatamente não só do nome, mas da vida. Não foi Francisco de Assis. Simplicidade. Quebrando todos os protocolos.
que é a palavra que está lá no Atos dos Apóstolos, quebrando as correntes. É um anjo que toca em Pedro e solta as correntes e vai libertando Pedro para que ele pudesse sair da cadeia, porque a igreja não pode estar acorrentada. Esse Papa também está fazendo assim: a igreja não pode estar algemada em normas, em leis. Ele já começa dizendo assim: se a igreja não viver o amor, ela é uma ONG que faz filantropia e não faz o amor. Aí depois ele fala para os cardeais, para os bispos e para os padres: se o pastor não tem cheiro de ovelha, não dá. Aí eu já fui lá na roça já. Não de ovelha, mas aquele que trabalhava do pai, não? Trabalhava com gado, não cheira gado. Por quê? Está montado no animal, tira o retiro que tira o leite, tem cheiro de vaca. Por mais que tente, fica aquele impregnado na pessoa. Assim está dizendo: em nós, padres e bispos e cardeais, precisa também ser impregnado o cheiro do irmão, o cheiro do pobre, o cheiro do simples. E não ter medo de falar para as pessoas, estar com essas pessoas. Por isso eu falei logo no ato penitencial, que às vezes a gente bate na cabeça. E tem muitos pecados na nossa igreja? Sim. Muitos pecados. Apareceu essa semana o padre lá matando dinheiro da igreja, um monte de dinheiro. E vai o Papa já colocando normas: vamos lá verificar o banco do Vaticano, como está sendo administrado. Precisa colocar normas, precisa viver o amor, precisa de transparência para ser essa igreja que está aí há mais de 2000 anos, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se fazer uma revisão da história, nós vamos encontrar tantas coisas nessa igreja e ela não é de pé. São essas igrejas do Zé, da Maria, do João, a primeira pedinha já está. Porque é a igreja dos homens. Mas essa não é a igreja dos homens, é a igreja de Jesus Cristo. E ela vai até o fim. E ele entrega as chaves para Pedro. Pois que, pelas duas fotos que tem ali embaixo, é de Castel Gandolfo, a casa do Papa. Eu estive lá, tirei a foto de Pedro e Paulo. As imagens lindas, grandonas, e estão lá. Pedro com a chave, Paulo com a espada. Olha a reza de Paulo: eu já estou pronto para ser derramado. Combati o bom combate, terminei a carreira. Estou em reza de receber a coroa do Senhor justo juiz. Oxalá, irmãos, nós pudéssemos dizer assim: olha, eu estou pronto para morrer. Alguém está pronto para morrer? Não. A gente está sempre com medo. Não gostamos de refletir nem de falar sobre a morte. E Paulo fala com a tranquilidade. E mais ainda, Pedro lá, algemado, dormindo. Alguém na noite, você vai morrer amanhã, você tem pena de morte amanhã, você vai estar dormindo? Não. E esse homem tranquilo, sentado lá, esperando o outro dia para a condenação. Deus intervém, porque a igreja estava rezando. Olha lá, a igreja rezava para Pedro. E Deus vem, liberta Pedro, tira as correntes, coloca a capa, a sandália e vai. Ele só dá por ele mesmo quando já está na rua, liberta. E se Deus se nos liberta? A nossa igreja não vai estar algemada, não. Mas é uma igreja que é para caminhar na direção do outro. Não sejamos, irmãos e irmãs, anunciadores. Às vezes não precisa falar muito. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então seja exemplo. E é o que foi os apóstolos. Este ano, estando lá nas colinas do Vaticano, o guia dizia para nós, fizemos um itinerário dentro das catacumbas,
E ele tem uma coluna bem no meio da Praça de São Pedro. E dizia o guia: esta coluna presenciou a morte de Pedro. Ela não estava ali, estava mais para cima, onde a gente entra para entrar nas catacumbas. Depois, no finalzinho desse itinerário, ele nos apresenta: Pedro está aqui. É o túmulo de Pedro. É onde ele coloca os palhos, o anel do Papa, o veleiro. 3 serviços receberam ontem, aí da igreja, o cordeiro nos ombros, que é o palho. Que é o símbolo daquele que carrega o cordeiro. A primeira tosquia, no dia de Santa Inês, tira a tosquia e faz um palho e coloca nos ombros dos arcebispos, dos cardeais. Carregue o cordeiro, chegue o cordeiro, não seja apenas aparência. Então que sejamos anunciadores de Jesus Cristo. Não termine. O dia que você estiver lá na praça, olha para aquela coluna, é altíssima, você tem que colocar lá de pé. Ela viu Pedro ser crucificado com a cabeça. Ele dizia: eu não sou digno de morrer como mestre. Inverteu a cruz. Paulo está fora dos muros, uma igreja muito bonita também, onde está aberto, assim, perto do altar, o túmulo de Paulo, uma corrente virada assim. Lá está esses 2 homens, que é o alicerce, que é a coluna dessa igreja. Todo mundo fala: mas por que não vem esse negócio aí? Porque é algo para séculos e séculos, você olhar e lembrar. Isso é bom a gente e conhecer esses lugares. E você entre Roma é história, Jerusalém é a palavra. Quando você proclama a palavra, olha, eu estive lá no túmulo desse homem. É isso que traz para nós. Ver essas pessoas que testemunhavam Jesus Cristo, não só de palavra, mas de vida. Derramava o seu sangue nas colinas do Vaticano, banhada por sangue de mártires, sangue de cristãos. Primeira vez que eu estive em Roma, eu estava no Coliseu, mas vi a palavra para mim: Santo Inácio de Loyola, de Antioquia. Lá ele deu a vida também. Como são Tarcísio e outros, que por amor a Jesus deram a vida. Inácio de Antioquia, eu digo Santo Maluco, porque ele é levado para Roma para ser morto, e ele diz assim: olha, eu quero ser comido pelas feras, se ela ficar fria, eu vou atiçar para ela me comer, porque eu quero ser triturado como trigo para se tornar o pão de Cristo. É alguém que está não vivendo, mas ele, como diz Paulo, é Cristo que vive em mim. Porque cada palavra que a gente escute do Evangelho transforma as nossas vidas. E cada Eucaristia que nós recebemos vai impregnando em nós para sermos novos Cristos, não só de palavra, mas de vida. Cristão que vive a própria palavra, não cristão que fale da palavra. Que essa festa de hoje nos ajude, olhando para Francisco, dizer: olha, ali está o homem transformando a vida da igreja, desacorrentando a vida da igreja na simplicidade. Daqui a pouco ele estará no Brasil. E tem esperança de que dia 24 está lá em Aparecida também celebrando o comer. Eu vou no Rio, não. Em Aparecida e eu vou sim. Cadastrei lá. Lá eu vou apresentar com o carro. Para nós é algo muito bom. Então vamos rezando. E cesse esses vucu-vucu que está aí. Porque todo mundo está olhando também para o nosso país. Eu digo, é direito de criticar as coisas, mas o inimigo está no meio, irmãos. Está claro isso. O inimigo está mascarado. Ele não mostra a cara, porque ele tem vergonha, ele não quer ser identificado. Mas ele quer se aparecer de bom no meio das pessoas que têm boas ideias, ótimas coisas. E ele entra, faz
o arraso. Precisamos rezar que haja unidade, que também haja unidade entre nós. E a oração sacerdotal de Jesus: Pai, para que eles sejam um como nós somos um. Que haja mais unidade da nossa igreja, que haja mais unidade também na nossa comunidade. Creio em um só Deus, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós foi crucificado, sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Apresentamos ao Pai as nossas preces. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, o humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade, oremos, irmãos. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Pelo Papa Francisco, sucessor de São Pedro, para que apacente as ovelhas do Senhor e ame a Cristo com todo o coração, oremos, irmãos. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis, para que não busquem neste mundo ouro e prata, mas os dons que Jesus Cristo nos oferece, oremos, irmãos. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Por todos aqueles que anunciam o Evangelho, para que o façam resplandecer diante dos homens, como fez o apóstolo Paulo no seu tempo, oremos, irmãos. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países, oremos, irmãos. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Pela nossa comunidade paroquial, para que persevere fiel e sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, oremos, irmãos. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Permanecei conosco, Senhor, nos ajude a ser testemunho do teu Filho Jesus Cristo, assim como foi Pedro e Paulo, e hoje está sendo Francisco. Nós possamos ser testemunhas vivas dessa igreja. O Senhor que é Pai, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A coleta de hoje é especial, chama Obras de São Pedro, ou seja, Obras de São Pedro, para que Francisco, diante das grandes necessidades do mundo, das catástrofes, seja a igreja a primeira a socorrer os irmãos que precisam. Vamos ser generosos.
orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanha as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos esse sacrifício, o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou o Evangelho da salvação. Por diferentes meios foi congregado a única família de Cristo, unidos pela coroa do martírio, recebe hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos os seus louvores cantando. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o dom da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade. O Papa Francisco, o nosso Bispo Vicente e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso filho Cícero, que chamasse desse mundo a vossa presença, de todos os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, da Virgem Maria, Mãe de Deus, o seu esposo São José, os santos apóstolos Pedro e Paulo, e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Isso mesmo, amém. Muito bem, assim seja. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, e vos dou minha paz, não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes os convidados para ser do Senhor. É o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei as palavras de ressurreição. Por sangue de Cristo nos guarde a vida eterna.
dominar. Nesse peito meu de barro, para o homem desavido, trago Deus desconhecido e a esperança do porvir. Cristo vem me sustentar, sua palavra é vida para a vida e dominar. Para o fraco sem defesa, para o pobre injustiçado, o inocente acorrentado, anuncio libertação. Cristo vem me sustentar, sua palavra é vida para a vida iluminar. O perigo em os erros do meu irmão, em uma das criaturas, em a condenação, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor que Cristo vencerá? Oremos. Concede-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, perseverando na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, enraizado em vosso amor, sejamos no seu coração e na sua alma, por Cristo nosso Senhor. Incentivos do Papa Francisco para ir às periferias da sociedade e às periferias do mundo servem de envio para a celebração deste domingo, que celebra São Pedro e São João. Aviso. O grupo de oração Luz da Vida convida a todos para participarem da missa festiva em comemoração aos seus 26 anos, dia 1º, segunda-feira, às 19h30 na Matriz. Reunião para a preparação da liturgia, dia 1º, segunda-feira, às 19h30. Reunião com os pilotos do ECC, dia 4, quinta-feira, às 20h. Excepcionalmente, dia 8, segunda-feira, a Secretaria Paroquial não abrirá. Pelo que eu vi ali o grito, tomara que seja todo o Brasil, todos
Estão convidados, o padre mandou colocar um telão ali na praça, quem quiser assistir o jogo do Brasil, depois de curtir a festa também, estão todos convidados. Já marcou você. 1-0. Então, não precisa ir da casa final da festa, por isso que colocaram o telão na praça, televisão, espaço festivo, para que vocês possam curtir o finalzinho da festa de 2013. Encerramos hoje. Agradeço imensamente a todos que colaboraram para o êxito dessa festa de Santo Antônio nesse ano de 2013. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Desde sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva São Pedro e São Paulo! Viva o Papa! E viva o Brasil, que vai ganhar hoje! Glorificando o nome do Senhor, e de paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Na turma do toque já está levando. Boa noite.